Dois lados de um triângulo medem 7 e 10 unidades de comprimento. Assim, determine a maior área possível para esse triângulo. Bom, uma solução para esse problema seria pensar da seguinte forma. Temos aqui um lado que eu vou chamar aqui de medida 10. Um outro lado que eu vou desenhar então agora de medida 7. Pegando aqui na extremidade comum, vou chamar essa medida aqui de 7. E aí, o terceiro lado aqui eu posso encontrar esses dois, simplesmente aqui, vou fazer aqui um tracejado. E aí, lembrando que a área de um triângulo, como sendo a medida da base vezes a altura sobre 2, chamando a base aqui de 10, tanto faz, o raciocínio seria o mesmo se a base fosse 7. Então vai ficar metade do produto base vezes altura, a base então é 10, só que a altura eu não conheço, então vamos chamar de H. A altura seria esse segmento que eu estou desenhando tracejado aqui, H. Bom, isso daria a área do triângulo. Observe que é em função de H. Como é que eu poderia fazer para enxergar geometricamente um aumento dessa altura? Porque como eu quero a área máxima, a maior área possível, como a base é fixa 10, eu vou tentar aumentar a altura. E para aumentar a altura, basta pegar esse lado de medida 7 e levar ele mais para cima aqui. Eu vou girar esse lado aqui, fazendo com que ele suba. Então, algo mais ou menos assim, de acordo com o desenho. Eu vou pegar esse mesmo 7, só que em vez de estar na posição que eu desenhei primeiro, vou fazer agora esse lado mais para cima aqui. Então, aqui vale 7. E aí a gente observa que nesse caso, então, a altura ela vai aumentar passando para esse tracejado aqui agora. Essa é a nova altura. Então, quanto mais eu subir esse lado de medida 7, maior vai ficando a altura. Então, vamos fazer esse mesmo raciocínio aqui, em vez de pegar o 7 nessa posição. Opa, fiz aqui sem ser reta. Vou pegar esse mesmo lado aqui e vou colocar ele mais na vertical possível. Então eu vou nem vou fazer a posição máxima aqui ainda da vertical, e aí observe que a altura então agora ela vai ficando cada vez maior, e a maior altura possível vai acontecer, se nós observarmos, quando o próprio lado de medida 7 for a altura. Então é o máximo que eu vou poder subir essa altura, quando essa medida da altura for igual a 7. E aí, nesse caso, o terceiro lado, então, ele vai ser dado como sendo ligando as extremidades do lado de medida 10 com o lado de medida 7. Nesse caso, a gente vai ter aqui um triângulo retângulo, porque o 7 aqui agora vai estar na vertical. Então, nesse caso, a altura vai passar a ser 7 e a área máxima ela vai ser dada como sendo um meio, que é base vezes altura sobre 2, então um meio de base, que é 10, vezes a altura, que então vai ser 7. Ou seja, 70 dividido por 2, a área máxima então é 35. Quando você perceber isso, eu gostaria que você continuasse a ver esse vídeo para te indicar uma outra possível resposta. Para a gente não ficar só em uma opção aqui de solução, esse problema ele é facilmente resolvido também numa outra perspectiva. Vale lembrar que quando nós temos um triângulo, onde nós conhecemos dois de seus lados, vamos chamar um lado de A, um lado de B, e o ângulo entre eles, que eu vou chamar de alfa, a área do triângulo, ela pode ser dada como sendo um meio do produto desses dois lados, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, no nosso caso, nós temos um lado conhecido de medida 7 e outro de medida 10. Eu não conheço o ângulo entre eles, mas o fato, então, é que a área do triângulo é dada como sendo a metade do produto de 10 vezes 7, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, essa área varia de acordo com a variação do ângulo. Para cada valor de um ângulo, eu tenho um seno diferente, e aí a área também vai mudando. Se eu quero a área máxima, vou colocar aqui máxima, é quando esse seno for máximo.
E o máximo que a gente tem para o valor de um seno de um ângulo é 1. Então a área máxima ela vai ser dada quando o seno for igual a 1. E aí nós vamos ter a área máxima como seno 1/2 de 10 vezes 7 vezes 1. Ou seja, novamente 70 dividido por 2, a área máxima então é 35 unidades de área.